Olá, boa noite. A paz do Senhor. Primeiramente eu quero agradecer a cada um de vocês presentes aqui nessa noite. Já posso dizer que você é um vencedor, porque você venceu inúmeras barreiras para estar aqui nessa noite. Amém? Então eu creio que o Senhor preparou essa noite para falar aos nossos corações. Então que o seu desejo nessa noite aqui seja aprender mais de Deus. Seja unicamente buscar o pleno conhecimento do nosso Deus. Amém? Eu quero orar de novo com você. Sei que já oramos, mas nunca é demais. Vou pedir só para baixar a música, por favor. Deixa só a palavra falar. Sem musiquinha, por favor. Então, vamos orar em nome de Jesus. Senhor, eu quero agradecer ao Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui nessa noite. Amém. Queremos te pedir que o Senhor fale aos nossos corações. Usa a minha vida, Pai. Que tudo aquilo que eu venha falar seja para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fico feliz, irmãos, porque eu vejo muitos rostos novos hoje aqui. Rostos não tão novos também, que estão nos visitando nessa noite, mas há algo nesse tempo que me causa inquietação. Há algo nesse tempo que me deixa preocupado. Eu vou dizer para os irmãos nessa noite o que é. A nossa sociedade está se transformando drasticamente. Eu, quando fui convertido, há 15 anos atrás, eu podia andar nesse bairro livremente. Eu podia andar qualquer hora do dia nesse bairro. Seja meia-noite, seja 2 horas da tarde. Só que as coisas vêm mudando. Muitas coisas têm acontecido. A pós-modernidade agressivamente ataca as nossas casas, ataca as nossas famílias, através da televisão, através da internet. E muitas das vezes nós estamos reféns disso tudo. Porque nós paramos no tempo. A igreja parou no tempo. E essa pressão que a sociedade vem sofrendo, essa pressão tem entrado dentro das igrejas. Porque apesar de nós sermos santos, sermos separados por Deus, sermos escolhidos por Deus, nós ainda pertencemos a esta sociedade. A mesma televisão que o ímpio liga na casa dele, nós ligamos nas nossas casas. A mesma internet que nós acessamos, eles acessam também. E o grande problema é que a igreja se enclausurou dentro do seu próprio conceito. E o grande problema é que a igreja criou um Jesus diferente do que nós vemos na Bíblia. Criou um Jesus muitas das vezes histórica, criou um Jesus medieval, um Jesus totalmente moldado ao caráter desse pensamento. E qual é o problema disso, irmãos? A igreja ela não consegue se relacionar com a sociedade. No passado havia muitos descrentes. No passado havia muitas pessoas que não acreditavam em Jesus, nunca tinham ouvido falar em Jesus, e quando ouviam falar em Jesus, elas falavam: eu não quero esse Jesus. Ao contrário disso, nos dias de hoje, muitos professam a fé cristã, muitos professam o nome de Jesus, e hoje é legal, é moda ser evangélico, é moda ser crente. Quantos artistas hoje falam: eu sou crente, eu sou evangélico? E o grande perigo hoje, o grande perigo real da igreja nos tempos atuais, não é a descrença, não é mais a falta de conhecimento de Deus, sim a crença errada. Sim, as heresias pregadas por muitos desses que se dizem crentes. A crença em um falso Cristo não tem como gerar amor. Por isso que a igreja hoje não consegue dialogar com a sociedade. Então vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de São Mateus, no capítulo número 8. Vamos ler apenas alguns versos. Vamos ler do 18 ao 22. E o título que eu dou para essa mensagem é Tempo de
decisão. Você que é crente vai poder refletir na sua vida com Deus diária. Você que ainda não creu, você que ainda não conhece Jesus, vai poder refletir da mesma maneira, porque é tempo de decisão. Muitas pessoas acham que ser crente é apenas sentar no banco de igreja, é apenas levantar a mão, mas o cristianismo é uma religião de mente, é uma religião de transformação. Então, se nós não transformarmos as nossas mentes, nós não veremos Cristo, nós não conheceremos Cristo. E diz assim a palavra de Deus, em Mateus 8, no verso 18 ao 22. Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu as ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Então, um mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhes disse: siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. É tempo de decidirmos. Nos dias atuais, meu irmão, eu posso dizer para você, ser um crente nominal, ser um crente de brincadeirinha, é perder tempo. Não adianta você ter uma capa de religioso, não adianta você vir à igreja só por vir. É necessário uma transformação real com Cristo. E a única forma de sermos transformados é através da palavra de Deus. É através de buscar aquilo que Jesus tem para as nossas vidas. Amém? Amém. Eu estou vendo todo mundo me olhando sério, todo mundo preocupado. O que está acontecendo, meus irmãos? E o primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês nessa noite: seguir a Jesus envolve perdas. Envolve perdas. Não há como você continuar vivendo a vida que você leva lá fora. Não há como você ter a mesma vida, porque a transformação de Jesus em nossas vidas é totalmente diferente daquilo que nós conhecemos. É uma verdadeira metamorfose. Não é metamorfose de roupa, não é só um estilo de vida, mas sim uma transformação de mente, que muda todo o nosso redor, que muda toda a nossa vida, que muda o nosso pensamento, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de falar, transforma realmente o meio que nós vivemos. E no capítulo 19, Jesus disse: então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. E aqui nós vemos que era o mestre da lei. Algumas das traduções nós vamos ver a palavra escriba. Aqueles homens eram conhecidos por serem expert em teologia, ter o conhecimento de Deus. Eles eram conhecidos por ser zelosos pelas palavras. Há muito zeloso na igreja. Há muito crente zeloso na igreja. Mas não adianta nós sermos só ouvintes, nós temos que ser praticantes. E naquele momento é de se admirar que um homem daquela posição social, ele chama Jesus de mestre, Rabi, eu vou te seguir. E Jesus, ele não está olhando naquele momento ali para o intelecto daquele homem. Ele não está olhando para a posição social daquele homem. Ele não está olhando para o cargo que ele ocupa na sociedade. E muitas das vezes nós queremos falar com Deus de acordo com a maneira que nós somos. Olha, eu faço isso na igreja, Deus tem que me abençoar. Eu sou o vice-moderador, eu canto no Ministério de Louvor, eu fiz seminário, e nós achamos muitas das vezes que Deus tem que nos abençoar por isso. O seu cargo, meu amado, não quer dizer nada para Jesus. E aqueles homens, naquele momento que estavam de frente com Jesus, ele pergunta: mestre, eu vou te seguir aonde quer que você for. Nós vemos aqui nessa primeira parte que aquilo que aquele homem fazia não tinha relevância nenhuma para Jesus. Tanto é que a resposta de Jesus qual é? As raposas têm suas tocas.
As aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Sabe por quê? Jesus está dizendo, é necessário perder. Você precisa perder aquilo que você acha de relevante na sua vida. Aquilo que te atrapalha de ter uma vida com Deus. Aquilo que te atrapalha de ter uma vida íntima com o seu mestre. E não adianta você dizer que você é crente. Tem muito crente perdido dentro da igreja. Porque se apoia no seu tempo de casa, como se fosse um trabalhador. Eu tenho 40 anos de evangelho, mas tem 40 anos, mas não frutificou. Não se converteu de verdade, se converteu a uma religião. Quando Jesus não pregou religião nenhuma, Jesus pregou transformação de vida. Se eu for batista e não pregar transformação de vida na minha vida, no meu dia a dia, aonde eu estiver, não quer dizer nada. Se eu não ser um bom vizinho, se eu não ser um bom trabalhador, se eu não ser um bom funcionário, se eu não ser um bom aluno, eu não sou crente. Não adianta eu ter a minha carteira de batista, não adianta eu ter o meu certificado, não quer dizer nada. Nós temos que ter frutos. Se nós não gerarmos frutos, nós não somos crentes, somos apenas religioso. Religioso vai para o céu? Não, não vai para o céu. E aí eu pergunto para os irmãos, será que os irmãos estão dispostos a perder a posição social de vocês pelo Evangelho? Jesus estava perguntando, em outras palavras, para ele, para aquele mestre. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Será que você está disposto a perder o seu cargo na sinagoga por causa de mim? Por causa do Evangelho? Será? Quem realmente quer seguir a Jesus, meu irmão, deve abandonar tudo e deve confiar na providência de Deus. Não é mentira, não é balela. Porque a grande questão do Evangelho não é quando nós estamos sentindo milagres. As pessoas podem pregar milagres, né? Olha, Deus vai fazer o sobrenatural de Deus. Mas sabe qual é a maior prova que nós temos com Deus? Quando nós estamos passando aquela necessidade e nós não conseguimos nem ouvir a voz de Deus, mas Ele está lá nos abençoando. Por isso que Paulo fala que ele sabe não ter nada, sabe ter tudo, mas tudo ele pode naquele que o fortalece. Essa é o grande mistério do Evangelho. É você crer quando nada está acontecendo, quando você pensa que não dá, quando você pensa que você não pode caminhar, mas Ele está te sustentando. Precisamos largar o Evangelho furado de só bênçãos, de só milagre. Só nós olharmos para o Evangelho, só nós olharmos para Paulo. Todo barco que Paulo pegava afundava. Paulo sofreu, Paulo trabalhava muito. E é o Evangelho. E nós só queremos triunfo, nós só queremos posição social, nós muitas das vezes só queremos sentir algo. Quando o Evangelho não é isso, o Evangelho é amor, o Evangelho é tirar a sua capa e dar àquele que precisa. Muitas das vezes quando você está com frio, esse é o Evangelho. E a segunda parte, meus irmãos, seguir a Jesus envolve rompimento com o nosso passado. Nós temos que deixar o passado de lado. Não importa o que você fez. Jesus entra na nossa vida, assim como quando Ele nasceu. Ele mudou a história. Você pode olhar qualquer calendário, antes de Cristo e depois de Cristo. É assim Jesus Cristo na nossa vida. Quando Ele entra na nossa vida, Ele muda a nossa história. E a diferença é velho homem e novo homem. Nós somos uma nova criação. Nós fomos transformados de acordo com o desejo dele. E nos versos 21 e 22, outro discípulo lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus lhe disse: siga-me, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Olha a questão do passado entrando na tona. Sabe qual é o nosso problema? São as nossas desculpas. Nós temos desculpas para tudo.
Se a gente for entender aqui não era o pai biológico, aqui é uma tradição judaica. Sabe o que quer dizer isso aqui? Sepultar meu pai? Significava lei. Significava a religiosidade daquele homem. Ele não estava disposto a largar a religiosidade dele para servir Jesus. E é o que acontece com a gente. Às vezes a gente fica tão preso à nossa tradição, às vezes a gente fica tão preso da nossa religiosidade, que a gente não deixa a igreja avançar. A igreja quer avançar, mas nós não estamos pautados na Bíblia, a gente está pautado nas nossas tradições, na nossa religiosidade, e a igreja fica parada. Precisamos rever os nossos conceitos, meus irmãos. A sociedade está mudando, a sociedade está se transformando, e nós ainda estamos com a mente dos anos 80, anos 70. Nós precisamos ver Cristo. A palavra de Cristo ela se transforma. A palavra de Cristo ela renova. Mesmo sendo uma palavra escrita há mais de 2000 anos atrás, mas ela é algo novo. Nesse contexto aqui, aquele homem ele preferia viver a vida dele natural. Quando nós preferimos viver a nossa vida natural, tudo fica mais lento, tudo fica mais devagar. As nossas prioridades são outras. Nós pensamos apenas no nosso trabalho, nós pensamos apenas no nosso carro, como nós vamos ganhar dinheiro, em construir a nossa casa, em ter a nossa casa na região dos lagos, e ter o nosso carro do ano. A gente pensa em coisas daqui, coisas que acabam, coisas que são terrenas. Quando o Evangelho nos dá algo que é novo e que é eterno. E aí começamos a usar as nossas desculpas. Nossa, eu trabalho muito. Nossa, eu estou muito cansado. Trabalhei muito ontem. Nossa, essa escola está me deixando de cabelo branco, eu não consigo acordar. Nossa, tenho muito trabalho, tenho que fazer monografia. Não dá, eu não posso, eu não tenho tempo. E essa é a geração hoje, que ninguém tem tempo para fazer nada. E eu digo para vocês, irmãos, quem é bom em desculpas, quem é bom em dar desculpa, não é bom em mais nada. Não tem nenhum ofício, só é bom em dar desculpa, porque ele não faz nada, ele só dá desculpa. Então é necessário que sejamos fortes e largamos as nossas desculpas para falar. Eu falei em uma reunião aqui, nossa DVD, há quantos anos eu ouço as mesmas desculpas? Porque a gente não faz nada para mudar. E o que resta? Dá desculpa. A sua vida está no caos. A sua vida está toda manchada pelo pecado. E você fica dando desculpa. Olha Deus, eu não vou para a igreja hoje não. E não é só ir para a igreja, mas ser igreja. Sabe por quê? Porque a gente tirou essa ideia da Idade Média que ir para a igreja só vir aqui. Mas você é a igreja. O seu culto começa em casa. Se você não tem um culto em casa, se você não tem um culto pessoal, não adianta você vir aqui. Você vai vir aqui para quê? Aqui é só uma reunião, meus amados, onde nós vamos compartilhar um com os outros as nossas experiências de casa. Se você não tem uma vida em casa, não adianta você vir para cá, porque aqui não é lugar de ser conferida a bênção. Isso aqui não é a igreja da Idade Média. Jesus, ele habita em nós, e nós temos livre acesso com ele. Temos que orar, temos que ter uma vida em casa. O grande problema é que os evangélicos se tornaram tão religiosos quanto os católicos que eles criticavam. E a gente acha que igreja é quatro paredes. Não adianta, eu falo para os irmãos, não adianta você vir a este lugar que você chama de igreja. Igreja é você que crê em Jesus. A igreja é você que foi transformado por Jesus. Precisamos ter esse pensamento. Você precisa ser um bom vizinho. As pessoas precisam olhar para você e ver um cristão. Se você é patrão, você precisa ser um bom patrão. Se você é um bom funcionário, se você é funcionário, você precisa ser um bom funcionário. Esse é o melhor testemunho de um cristão. Ele não vai precisar nem abrir a boca para dizer que é evangélico. As pessoas vão ver nele o fruto. E é assim. A gente se preocupa tanto com as nossas vestimentas, com os nossos linguajares, e Jesus está dizendo isso aqui. E outro ponto interessante nesse texto, que Jesus vai dizer: siga-me. Olha que palavra, siga-me. Jesus diz em outro contexto que ele fala o quê? As minhas ovelhas, elas o quê? Ouvem a minha voz. E aí eu volto lá no início. É tempo de decisão.
Eu creio que Jesus está falando no seu coração agora: siga-me. Mas é seguir a Jesus de fato. É seguir a Jesus de fato. Viver com Ele, andar com Ele, respirar Jesus o tempo todo. Outro ponto interessante: o chamado de Jesus, ele não está no futuro. Ele não está falando para você vir amanhã. Ele está chamando agora. O tempo é hoje. A hora é essa. No seu pensamento você deve estar pensando: amanhã eu creio. Amanhã eu vou. Amanhã eu tomo uma decisão. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo chama aquele que Ele quer chamar. Crente que eu falo, aquele que se acha crente, aquele que ainda não conhece a Jesus, o Espírito Santo vai trabalhar no seu coração. E Jesus vai e fala para aquele homem, quando ele diz: eu vou sepultar o meu pai, Jesus só fala: meu filho, siga-me. Essa é a pregação do Evangelho. Siga-me. O que é seguir? Faz como eu faço. Veja como eu faço. Aprenda comigo. E diz o texto que aquele homem era um discípulo. O problema é que as pessoas ficam esperando para servir a Deus. Meu irmão, para de dar desculpa furada. Não seja daquele time que perde tempo, que deixa para amanhã, que deixa para depois, mas entra com o time daqueles que avançam, daqueles que abraçam o Evangelho, daqueles que não têm medo de perder aquilo que vão perder, mas que estão abraçando coisas, algo eterno. É necessário que você deixe as coisas para trás e siga a Jesus. Nesse tempo, Jesus estava dizendo: precisamos romper com o nosso passado. Você precisa romper com o seu passado, seja ele qual for. Jesus morreu pelos seus pecados passados, pelos seus pecados presentes e pelo seu pecado que você ainda vai cometer no futuro. Não dê desculpa de pecado porque você não segue Jesus. Alguns que eu estou conversando diariamente estão meio oscilando na fé. Eu sempre ouço isso. Mas eu tenho que voltar, estou meio cansado, estou trabalhando muito. Está esperando o quê? Você acha que você vai se motivar sozinho? Se você não vir agora, você não vai se motivar. Cada vez que nós nos afastamos da presença de Deus, a tendência é o quê? Que nós vamos cair. Precisamos estar em comunhão com os nossos irmãos. Precisamos estar lendo a palavra. Se você está fora do rebanho, você não vai buscar isso. Sabe por quê? Porque a carne, ela quer sempre o que são as coisas da carne. Assim como o Espírito quer sempre as coisas do Espírito. Então Paulo vai dizer: sejam espirituais. Não sejam carnais. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Experimenta vir 3 domingos. Aliás, não experimenta. Mas se os irmãos ficarem 3 domingos sem vir à igreja, veja o que vai acontecer. Você vai começar a acostumar com a sua vida normal, com o seu cansaço, com aquilo que te dá prazer. Sabe por quê? Porque o nosso corpo gosta daquilo que nos dá prazer. Eu odeio televisão. Um dia desse eu contei aqui na igreja, eu quase não vejo televisão, mas eu sentei para ver o Globo Esporte. Estava de folga, eu sentei para ver o Globo Esporte, estava ali sem fazer nada. Foi passando as programações, foi passando, quando eu vi, já estava quase no Jornal Nacional, e eu ali sentado, eu não vi nem a hora passar, porque é prazeroso. Agora, pega a Bíblia para ler. A primeira palavra hoje já fica pequena, você já fica com sono, dá sono. Sabe por quê? Porque é espiritual. A Bíblia diz que a carne, ela contende com o espírito, e vice-versa. Por isso que nós temos que nos alimentar do que é espiritual. E muitos de nós estamos correndo, abraçados porque é pecado, por aquilo que nos afasta de Deus. Claro que nós vamos nos afastar de Deus. Precisamos rever os nossos conceitos, precisamos romper com o nosso passado. E Jesus está dizendo aqui, os homens, os mortos daquele contexto ali,
representam a vida natural. Aquele discípulo virou: deixa eu ir enterrar o meu pai, deixa eu me preocupar com a minha vida, como muitos falam, como seria uma desculpa de qualquer um de nós. Deixa eu ir na feira rapidinho, Jesus. Será que vai mesmo na feira? Vai na feira, vai encontrar com um, aí vai na feira, daqui a pouco vai no mercado, aí daqui a pouco vai na banca, daqui a pouco vai no banco, daqui a pouco faz uma coisa, porque é assim a nossa vida. E Jesus dá uma ordem: siga-me, vem, não pare, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não pare, siga-me. Por isso que as palavras de Jesus eram sempre diretas. Por isso que nós temos uma vida cheia de pesos, cheia de fracassos, cheia de frustrações. Ou seja, é por causa dessas coisas que muitas das vezes nós temos uma vida sem sentido. Mesmo na igreja, por sermos religiosos, por isso que muitas das vezes as pessoas têm vida sem sentido, porque elas não buscam Jesus, elas buscam a religião. Precisamos buscar Jesus. Precisamos seguir ao Mestre de fato. Imagine, meus irmãos, que nós estamos em uma corrida e nós temos um alvo a alcançar. Por isso que Paulo vai escrever aos Filipenses, no capítulo 3, nos versos 13 e 14. Irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, no caso a perfeição, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Se você não caminhar, se você não esquecer do que está ficando para trás, você vai ficar pelo caminho. Você vai ficar pelo caminho. Por isso que eu disse no início, tem muito crente parado no tempo. A vida prossegue e nós precisamos prosseguir. Como nós vamos dialogar com a sociedade? Como nós vamos dialogar com o nosso bairro? Se nós não estamos tendo uma vida íntima com Jesus? Como eu disse, a vida com Jesus é um renovo sempre. Ele sempre vai nos dar a palavra certa, a resposta certa para o que a sociedade precisa. Olha quantas questões estão surgindo na sociedade hoje. Será que a Bíblia não tem resposta? Tem resposta. Só que nós estamos parados no tempo. Isso não estou falando, amados, não estou falando de valores bíblicos. Estou falando dos nossos valores. Quantas questões estão sendo levantadas hoje que a Bíblia tem resposta, mas nós não conseguimos dar a resposta porque nós estamos parados no tempo. Ideologia de gênero hoje é a coisa mais falada em tudo quanto é lugar. A mídia tenta impor em lata de refrigerante, em novela, em música. E qual é a resposta da igreja? É sempre a mesma. Não tem resposta, a igreja se cala. O que está acontecendo? O problema é que nós estamos vivendo a nossa vida religiosa. Esquecemos de conhecer, de seguir, de dar prosseguimento, de fazer discípulos, assim como Jesus nos falou. Prosseguindo para o final, meus irmãos. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. O que impede você de seguir a Cristo? O que impede você de ter um conhecimento maior com Deus? Quantas coisas estão atrapalhando você de seguir o seu alvo? De prosseguir, de caminhar com Deus. Quantas coisas? Faça essa pergunta a você mesmo agora. Pensa, raciocina. Outro ponto. Rompa com o seu passado. Tire essas vendas desses seus olhos que está tapando a sua visão. Está tapando você de enxergar o mundo, de amar as pessoas com o Evangelho. É necessário que você passe a enxergar o projeto de Deus para a sua vida. Se você não consegue enxergar o que Deus tem para a sua vida, você não vai conseguir transformar. Porque o Evangelho, nós vimos hoje de manhã, o Evangelho é fazer discípulos.
O Evangelho, nós não podemos receber o Evangelho e guardar para a gente. Olha, o Evangelho é muito valioso, eu tenho que guardar para mim. Não, o Evangelho a gente tem que anunciar. O Evangelho é boas novas, nós temos que anunciar a boa notícia. Seguir Jesus significa uma ruptura forte e cruel com a nossa vida simples e carnal, com as nossas tradições, que favorecem muitas das vezes a nossa carne, que nos impede de seguir. Então seguir Jesus é isso, é essa ruptura que nós temos com a carne, é a ruptura que nós temos com os nossos desejos, que muitas das vezes não são compatíveis com os desejos de Deus, com aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu incluo nisso. A Bíblia diz que Jesus disse que aqueles que estão neles morrem todos os dias. Nós temos que morrer todos os dias para o mundo. Nós temos que morrer todos os dias para os nossos pecados, senão nós não somos cristãos. E o ponto crucial da mensagem, meus irmãos, obedeça ao chamado. Eu tenho certeza que Deus fala com você nessa noite. Eu tenho certeza que Deus quer transformar o teu coração nessa noite. Saiba que Deus ele é poderoso para suprir todas as nossas necessidades. Ele é poderoso para nos orientar, para nos ensinar o que devemos fazer. Precisamos responder ao chamado que Jesus tem para as nossas vidas. Mas é como eu disse no início, Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem, obedecem a minha voz. Então eu não tenho dúvida que as ovelhas vão obedecer, vão ouvir o chamado. Não fuja do seu chamado, seja um instrumento de Deus para ganhar vidas, para salvar vidas. Muitas pessoas necessitam de crentes como nós. Muitas pessoas precisam ouvir o Evangelho nessa rua, nesse bairro, nesse município, nesse estado, nesse país. O principal, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga a Cristo. Fale como profeta, eis-me aqui, Senhor. Eu quero fazer um convite nessa noite, não é um convite de salvação, não é um apelo de salvação. Eu quero, você que entendeu a mensagem, eu quero orar por você. Eu tenho certeza que Deus faz a obra, a semente, ela é lançada nos nossos corações. Como eu disse, muitos estão perdidos dentro das igrejas. Sabe por quê? Porque elas se tornaram crentes religiosas. Porque elas estão ouvindo mais a religião do que a Bíblia. Elas só leem a Bíblia, mas elas não meditam na Bíblia. Precisamos meditar na Bíblia. Precisamos meditar nas Escrituras Sagradas. Precisamos ouvir a voz de Deus. Cada um daquele que é chamado por Deus, cada um daquele que é eleito por Deus, tem um chamado específico para uma obra. Eu tenho certeza que aqui Deus chamou a muitos, Deus está incomodando a muitos, e que essa palavra possa transformar o coração de cada um de vocês. Então vamos nos colocar de pé. Você pode vir aqui à frente, se desejar, mas o importante não é você vir aqui à frente. O importante não é você levantar a mão. O importante é você entender a mensagem. O importante é você não só entender a mensagem, mas prosseguir para o alto, evangelizando, ensinando, transformando vidas através da pregação do Evangelho. Amém? Que Deus possa te abençoar, que Ele possa usar a sua vida poderosamente. Amém. Não fique preocupado se você é criança, se você é adolescente, se você é jovem, se você é idoso. Deus chama em qualquer idade. Nós vemos isso na Bíblia. Vemos Jeremias muito novo, falando que era criança. Vemos homens muito velhos, como Abraão, dizendo que não tinha idade. Então, não pense que sua carreira está no fim. Ainda há tempo para todos nós. O tempo é hoje. A hora é essa.
É tempo de decisão para as nossas vidas. Feche seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor, eu quero te agradecer, Pai. Eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor falou aos nossos corações nessa noite, Pai. Mediante a exposição das suas santas escrituras, Pai. Tudo que foi falado aqui, Pai, se encontra no seu texto sagrado, que o Senhor inspirou homens, Pai. Senhor, que a Tua palavra, que é viva, que a Tua palavra, que é eficaz, para transformar os corações, para modificar a mente, possa fazer morada em cada coração, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Transforma, Pai, os corações. Fala, Pai, a cada coração, Pai, que daqui homens possam se despertar para o Teu trabalho, homens possam, Pai, se entender, Pai, se encontrar dentro do Teu reino, Pai, que possam, Pai, pessoas para ser missionário no seu bairro, ser missionário na sua casa, talvez na sua vizinhança, Pai, talvez no seu quintal, Pai, talvez, Pai, se desperte para o ensino, Pai, para louvar o Teu nome, Pai, mas fala aos corações. Transforma essas mentes, Pai, que eles não possam, Pai, ser cativos pela religião, Pai, pelas coisas desse mundo, mas serem cativos apenas pela Tua palavra, Pai, pelo Teu poder, Pai, que transforma e que nos modifica, Pai. Eu quero agradecer cada um que veio aqui nessa noite, Pai. Todos esses, Pai, o Senhor trouxe aqui, Pai, para ouvir esta mensagem, Pai, para o Senhor falar para o coração deles, Pai. Que essa palavra, Pai, que nós cremos, não volte vazia, mas frutifique, que possa florescer em cada coração, Pai, e gerar frutos, Pai. Que essa palavra possa gerar mais e mais frutos, Pai. Queremos te agradecer por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quero passar a palavra para o nosso irmão Luiz Cláudio. Muito obrigado.